Eu tava fazendo uma live aqui e caiu a live. Enfim, essa live vai ficar salva, tá? Tô voltando a fazer live aqui no Instagram. Obviamente que não vai ser dirigindo, né? Porque é errado, não façam isso. E eu tava falando sobre a utilização de IA e tal, utilizando ChatGPT. Mas enfim, vou voltar a fazer live. Provavelmente eu vou fazer no horário que vai ser ou pela manhã cedo, bem cedo, ou vai ser no horário de almoço, ou vai ser à noite, no meu último horário antes de dormir. Tô pensando, eu acho melhor pra mim fazer no almoço ou cedo. Cedinho particularmente, talvez não seja o melhor dos mundos, porque é o horário que eu tiro pra estudar, pra ler, meditar, enfim, fazer o que eu tenho que fazer. No horário de almoço pode ser bom, porque aí eu me comprometo e passo a ter horário de almoço certinho, né? Porque hoje em dia eu não tenho horário de almoço tão certinho ainda. Pedi pra vocês recentemente, né, pra vocês avisarem, tenta fazer live com fulaninho, com ciclaninho. Qual é a ideia aqui, né? Eu tô utilizando muito GPT. Eu acho que eu já falei pra todo mundo isso, cara. Utiliza ChatGPT. Eu tô usando aquele pago de $20. Tem muita gente que fala, não é caro não, $20, porra, eu não acho. Dá pra utilizar o Gemini, ou utilizar o DeepSeek, ou o próprio GPT gratuito, com certeza. Acho muito válido. Mas o pago tá sendo muito bom, principalmente por causa dos agentes, né? Tô utilizando pra aprender inglês, estudar inglês, pra um bocado de coisa. Mas enfim, conversei com ele, ele pediu pra fazer algumas inserções, ver como é que tá a minha entrega das lives. E, ao que parece, não tá tão bom não, né? Hoje eu vou falar sobre tomada de decisão. Um pouquinho sobre tomada de decisão. Vou deixar essa live salva. Vou jogar no YouTube, provavelmente também. Mas eu vou falar um pouco sobre tomada de decisão, velho. Como é que a gente faz pra tomar decisão da melhor maneira. No livro do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, ele fala, acho que no capítulo 7, sobre o conceito de mastermind, né? Você ter um conselho de pessoas que você vai dialogar para tomar decisão. O próprio Napoleão Hill fala que pode ser pessoas vivas ou pessoas mortas. Por exemplo, eu amo Dale Carnegie, né? Então eu leio tudo sobre Dale Carnegie, já li, muita coisa do Dale Carnegie. Acho que todos os livros escritos por ele eu li, e livros da empresa dele eu li também. Então, não sei se vocês sabem, mas eu trabalhei na Dale Carnegie. Trabalhei na Dale Carnegie por quase 3 anos. Recomendo pra todo mundo, né? Recomendo pra todo mundo. E eu venho estudando muito. Quando eu fiz a faculdade de psicologia, uma das coisas que mais me encantava, independente da escola, né? Da escola que você queira falar, qualquer uma, TCC, psicanálise, qualquer uma, behaviorista, qualquer uma, né? Uma das coisas que sempre me atraiu muito é como é que a gente toma decisão, né? Como é que a gente de fato decide as coisas na nossa vida. Eu costumo falar que quando alguém é médico, a gente tende a acreditar nela. Vocês já perceberam isso? E a gente faz a mesma coisa com nossos pais também e pessoas mais velhas ao nosso redor. Isso é bom, mas pode ser ruim. Como assim, Giga? É bom, mas pode ser ruim. Vou explicar. Durante muito tempo, médico era a profissão, acho que no Brasil colônia, né? As 3 grandes profissões universitárias era que você era doutor, né? Era médico, advogado e engenheiro, né? Se eu estiver falando besteira, não sou formado em história, né? Nem sou um historiador, mas o pouco que eu estudei, eu vi isso. Se eu estiver errado, me corrija. Aqui eu não tenho compromisso com o erro. Eu tenho compromisso com a verdade. Então, se vocês tiverem alguma coisa pra falar, fala que eu corrijo aqui, não tem problema nenhum. Então, antigamente, se eu não me engano, era basicamente médico, advogado e engenheiro. Mais advogado e médico, se eu não me engano. E durante muito tempo, o que um médico falasse era verdade, né? O que um advogado falasse era verdade, o que um engenheiro falasse era verdade. E isso tem se perpetuado durante muito tempo na nossa cultura, né?
E é óbvio que o médico, ele sabe muito. Hoje em dia, inclusive, está cada vez mais especialista, né? A gente vai se especializando cada vez mais. Mas durante muito tempo o cara era médico prio, o cara era médico de tudo, o cara que ele cuidava de todas as dores, todos os males que você tinha. E talvez anterior à época da universidade, né? A gente tinha os curandeiros, a gente tinha, enfim, sempre, o ser humano ele sempre procurou referências. Na verdade é essa, a gente sempre buscou referência, né? A gente precisa de norte, a gente precisa de bússola, a gente precisa de direção, né? Principalmente quanto mais inseguro eu sou, quanto mais, ou até mais sábio, né? Quanto mais sábio eu sou também, eu procuro referência. Porque se eu sou sábio de verdade, eu sei que eu não sei de tudo. Se eu sou sábio de verdade, eu sei que eu preciso de ajuda. Então, por exemplo, eu preciso instalar algo novo lá na minha casa que eu não sei fazer. Então eu vou ver no YouTube, quem sabe eu vou trazer um especialista para resolver aquilo. Isso é super comum, ok? E hoje em dia acontece, demais isso ainda, né? Quando um médico fala alguma coisa, a gente tende a olhar aquilo como verdade. Quando a gente, um especialista de uma área que a gente foi lá bater um papo, fala sobre alguma coisa, a gente tende a achar aquilo como verdade. Eu sempre convido todo mundo a pedir mais de uma referência. Então, eu tô indo num médico osteopata sobre alguma dor que eu tô sentindo no ombro. Isso é verdade, inclusive. Eu vou só em um médico osteopata? Não, se eu tenho... Muitas vezes a gente tá no SUS. Eu sei que a maior parte da população brasileira tá no SUS, né? Mas quando a gente tem possibilidade, e a maior parte das pessoas que me seguem aqui tem mais possibilidade, não pega só um exemplo, não pega só uma referência, não vai só em um osteopata, tá com a dor, não vai só em um osteopata, ó. Qual é o nome do médico que ortopedista, osteopata é outra coisa, é fisioterapeuta geralmente, né? Então não vou num ortopedista só, eu vou em mais de um ortopedista. Por quê? Eu quero ter mais referências, opiniões. E muitas vezes o cara tem um ortopedista que ele é especialista em mão, tem um especialista em joelho, tem um especialista em ombro. Tem gente que, eu ouvi dizer, né? Também não posso dizer que é verdade. O cara é especialista em ombro esquerdo para destro, especialista em ombro esquerdo para canhoto. Porque quando o cara é canhoto, o cara usa mais força no esquerdo. Quando o cara é destro, o cara super compensa o ombro esquerdo. Eu tô falando isso tudo porque eu tô lendo muito, né? Pesquisando muito, porque eu tô realmente com esse ombro aqui lascado. E a mesma coisa acontece com os nossos pais. Então, voltando lá, né? Eu sempre gostei muito de entender como é que a gente toma decisão. E eu quero falar sobre isso hoje. Como é que a gente toma decisão? A gente sempre tende a buscar referência, bússola. Quanto mais autoridade algo aparenta ser, mais a gente tende a encarar aquilo como autoridade. Então é super comum, cara, né? Um cara mandou pra mim: manda foto da tua BMW pra eu me inspirar. Velho, a BMW vai inspirar alguém? Pode inspirar, beleza, entendo, mas caralho, velho, é um carro, que leva você de um lugar pro outro, puta que pariu. É mais caro, tá, beleza, mas não se engaja com essa não, velho. Sabe, tipo, isso não dá substância humana. A real é essa, não é esse o substrato humano. Mas enfim, quando você chega de terno num lugar, as pessoas lhe tratam diferente. Quando as pessoas olham lá, sócio de Robson, sócio da Gami, olha pra você diferente. A gente é muito mensurado por resultado. E enfim, tava escutando de uma ex-cliente minha, ela falando: não, mas eu falei com a minha mãe sobre tal e tal e tal coisa. E é muito difícil você falar sobre a mãe de alguém, né? Alguém falar da minha mãe, eu fico puto. É difícil a gente falar sobre a mãe de alguém. Mas eu fiz algumas perguntas pra ela. Tu tá falando sobre recurso financeiro. O quanto de sucesso financeiro tem tua mãe? O quanto tua mãe juntou dinheiro durante a vida? O como tua mãe investe dinheiro? Sabe o que eu tô querendo dizer? Como é que isso acontece na prática? Por que eu tô dizendo isso? Porque talvez a sua mãe seja especialista em você. E talvez seja, né? Minha mãe fala uma frase que eu amo, que é: eu conheço você mais do que você mesmo, que eu conheço você desde a minha barriga. E eu acho essa frase foda. Eu acho essa frase muito boa, né? Eu conheço sua mãe, a minha mãe fala assim: eu conheço você desde a minha barriga. Eu acho isso lindo, Isso é massa, do caralho. Mas eu não poderia falar, por exemplo, talvez minha mãe poderia me ensinar o que não fazer sobre dinheiro. Entendeu? Adoro essas coisas do Instagram. Isso não vai deixar eu amar menos minha mãe. Eu posso perguntar à minha mãe: mãe,
O que a senhora se arrepende de ter feito? Como a senhora gostaria de ter feito diferente? Baseado no que eu gosto, como é meu comportamento. O que a senhora acredita que eu tô sentindo ao falar com a senhora sobre isso? Mas não necessariamente, cheguei na base, Pedro botou aqui, chegou na base, exatamente, cheguei aqui na empresa. Não necessariamente sobre dinheiro, sabe? E a gente tem que questionar as coisas. Então, primeira coisa, quando eu falo que eu quero algo, eu escrevo sobre isso. Porra, quem é lá da época do Disciplina Samurai, quem é da época lá das antigas, eu já falava sobre isso, mas falando agora como alguém formado em psicologia. Cara, quantas coisas você queria 20 anos atrás que você não quer hoje? Que você queria 10 anos atrás que você não quer hoje? Que você queria 5 anos atrás que você não quer hoje? Que você queria 1 ano atrás que você não quer hoje? Que você queria 3 meses atrás que você não quer hoje? Então será que eu tenho que tomar uma decisão na hora? Seja por uma promoção, seja por uma decisão de vida, uma mudança de emprego, o que for. Será que não vale a pena eu me questionar, escrever, por que eu quero isso? O que é que eu estou sentindo quando eu penso nisso? Quem é que eu conheço que faz isso, tem isso, pensa nisso, quer isso, vive isso? Escrever, então, independente, tá? E mais uma vez, independente da linha da psicologia, independente da linha da autoajuda que você quiser, independente da linha do autoconhecimento que você quiser, todas elas têm algumas coisas em comum. E essa é uma das coisas em comum que eu amo, que é a escrita. Uma decisão pode mudar 100% da nossa vida. Se mudar ou não se mudar, terminar ou não terminar, começar ou não começar, parar ou não parar, continuar ou não continuar, fazer ou não fazer. Uma decisão pode mudar 100% da nossa vida no longo prazo. Tem decisões que a gente toma que pode ser remediada, tem outras que não. Tem outras que para sempre vai estar uma mácula na nossa história, ou para sempre vai ser um ponto de alavanca na nossa história. Então eu convido vocês a tomar escrita. Então, quais as perguntas que é importante a gente fazer? Por que eu quero isso? Quem trabalha com administração ou com gestão de negócios já conhece aquela regra dos 5 porquês, né? Por que eu quero isso? E por que eu quero isso que eu estou dizendo que eu quero? E por quê? E por quê? E por quê? Isso é, assim, fundamental escrever. A outra coisa é, dorme a ideia. Não toma decisão de bate pronto. Por quê? Porque às vezes a gente tá tomando decisão com o fígado. É normal, velho. É normal. É normal a gente tomar decisão com o fígado. É comum a gente tomar decisão com o fígado. Então, cada pessoa tem um que eu chamo de como fosse barril de decisão. Eu, particularmente, são 2 dias. Eu preciso de 2 dias. Porra, Giga, tu demora muito. Bicho, é porque eu sei que eu sou fraco nisso, velho. Eu sei que eu sou um cara muito visceral. Quem me conhece sabe, eu sou, emoção, vamos, faz. Então, velho, eu faço de propósito. Tipo assim, inclusive quem vai vender alguma coisa pra mim vai ficar puto, né? Que eu boto a coisa no carrinho, vou lá, volto, pesquiso e tal. Por quê? Porque a maior parte das vezes que eu tomei decisão de cabeça quente, eu tomei decisão com fígado, já aconteceu várias coisas boas e eu sou muito grato a esse meu ímpeto. Como também já aconteceu coisa merda pra caralho, velho. Por isso, é importante escrever. E aí, entra muito um exercício que eu aprendi com São Tomás de Aquino, mas que a psicologia, a TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, fala muito, né? Aquele Xard, alguma coisa, do Psicologia Positiva, que faz parte da escola de Psicologia Positiva norte-americana, aquela que fala sobre felicidade autêntica, o livro Felicidade Autêntica. Ele fala do coeficiente, né, de adversidade e tomada de decisão na felicidade. É importantíssimo a gente começar a entender porque, quando eu falo que porque eu quero, o que é que eu estou satisfazendo? Porque cada um de nós pode querer a mesma coisa e satisfazer coisas totalmente diferentes. Então, é um exemplo merda o que eu vou dar, mas é um exemplo muito bom para você para falar. Então, vou dar 3 exemplos aqui que são exemplos merda, raso, mas ele é profundo. Como assim? Ele é raso porque ele é para uma parcela da população, mas ele é profundo, que você entendeu o cerne da questão, você consegue aplicar para qualquer coisa. Tem aqui agora, tava 7 pessoas aqui agora, e assim, se eu perguntasse, quem gostaria de ter 10 milhões de reais? Todo mundo responderia, porra, eu.
Assim, ganhar 10 milhões, porra, todo mundo. Tá, faz uma lista aí de 50 coisas que você faria com 10 milhões de reais. Vai ter um bocado de coisa parecida, como comprar uma casa pra minha mãe, uma casa pro meu pai, uma casa pra uma madrinha, um padrinho, alguma coisa desse tipo, né, que todo mundo tem. Um carro, que é um desejo, ou às vezes alguém quer um barco, alguma coisa do tipo, jet ski, alguma porra, uma moto, uns caralho. Tem isso também. Uma viagem, ou algumas viagens específicas, algumas pessoas que você gostaria de ajudar, algumas coisas que gostariam de resolver, dívidas que você queria pagar, né? Mais de 80% da população brasileira está endividada. Beleza, show. Mas depois vai aparecer um bocado de coisa que é muito única tua. Então, o dinheiro em si, ele é um fim, ele quer dizer, ele é um meio para um fim maior, para alguns fins maiores. Mesma coisa quando eu falo, tem gente que fala assim, pô, quem gostaria de perder alguns quilos? Eu vou botar alguns que depende muito do tamanho, né, altura, massa corporal, se você é homem ou se é mulher. Mas perder alguns quilos ou ficar mais saudável. Todo mundo, porra. Né? Todo mundo gostaria. Todo mundo não, mas uma boa parte da população gostaria. Mas eu começo a perguntar o motivo disso. Por quê? Por que você gostaria disso? Por que você gostaria de mudar isso? Cada pessoa teria um motivo diferente. Alguns é para ter mais tempo de vida, mais qualidade de vida, mais tempo com as pessoas que amam, para melhorar a autoestima, para melhorar o libido, para melhorar o sono, para usar uma roupa específica, para um evento específico. Então é a mesma coisa, mas motivos diferentes. Motivos totalmente diferentes. Então até que ponto a gente está respeitando a nossa individualidade, sabe, na decisão? Até que ponto a gente consegue contar o eixo narrativo da nossa história, né? E terminar o dia, feito eu falei, né? Tanto São Tomás de Aquino fala sobre isso, quanto a TCC fala sobre isso, né? A psicologia positiva norte-americana fala sobre isso. O Adler fala sobre isso também, que é fazer um exame de consciência. Cada um fala de um jeito, mas o que é um exame de consciência? Terminar a porra do dia e falar, tá, irmão, o que é que eu fiz de bom? O que é que eu fiz de ruim? O que é que eu poderia melhorar? Hoje em dia, é muito engraçado, há 10 anos atrás, há 11, vai fazer 12 anos esse ano, né, em abril, né, a galera me chamava de coach, né, aí depois eu me formei em psicologia, mas a galera me chama de coach ainda, e tá tudo bem. Hoje em dia eu sou empresário e a galera me chama de coach ainda, e tá tudo bem. Quando eu falo sobre, tipo, de fato você escrever algumas metas pro ano, pra várias áreas da vida, isso não é nada a ver com coach, cara. Isso aí é desde a época que a gente plantava. Desde a época que a gente coletava, era caçador, coletor. A gente, quero fazer isso, quero ter uma melhor ferramenta, quero ter um melhor abrigo, quero ter... Cara, depois começou a plantar. Quero plantar mais, quero ter mais terra pra plantar, quero ficar mais perto do rio. Em todas as áreas do mundo, a gente teve metas e objetivos. Algumas pessoas começaram a escrever. E hoje já tem vários estudos, meta-análise randomizada, sobre como é mais poderoso pra gente quando a gente escreve nossos objetivos. Então, sobre tomada de decisão, pra terminar, né, eu tenho uma reunião já. Vou voltar a fazer live, vou apontar aqui no Instagram quando é que vai ser, se vai ser pela manhã cedinho, se vai ser na hora do almoço. Mas, primeiro, cuidado, né, o seu mastermind, as pessoas que você vai perguntar sobre uma decisão da sua vida. Às vezes o cara é seu melhor amigo, mas é um cara que já se separou 3 vezes. Você vai falar sobre casamento com esse cara? Não, ele é teu melhor amigo, ele entende de você. Mas, porra, ele não é o cara que entende de relacionamento. Tá entendendo? Ele não é o cara que entende sobre relacionamento. Então tu não vai falar com o teu melhor amigo sobre relacionamento. Porque ele não é o cara de relacionamento. Então escolher muito o teu mastermind, né? Quem são as pessoas que tu vai perguntar sobre qual área da vida, né? Robson, ele é meu mentor sobre várias coisas. Mas eu vou falar com o Robson sobre jiu-jitsu? Não vou, porra. Né? Ele nem treina jiu-jitsu, cara. Tá entendendo? Então quem é meu mastermind? A segunda coisa é escrever. Quando eu digo que eu quero algo, seja ela o que for, em qualquer área da vida, né? Escrever o porquê eu quero, usar aquela regra dos 5 porquês, é muito interessante. E dormir. Tem gente que precisa de meio dia, tem gente que precisa de um dia, tem gente que precisa de 2, tem gente que precisa de uma semana. Durma as suas decisões. Não tome decisão com o fígado. No longo prazo você vai perceber que isso é muito melhor. Muito melhor. Terceira coisa, e não menos importante, é o que é que você está satisfazendo a conseguir aquele resultado que você diz que quer. Essa é talvez a regra de ouro para tomada de decisão.
Ah, Giga, mas no teu curso lá tu falava sobre análise de SWOT pessoal, sobre crenças e valores, sobre... Cara, óbvio, aqui eu tô falando rapidinho, né? Eu te falei. Tô falando rapidinho, mas... Eu tô querendo passar aqui, de fato, um passo a passo básico para que todo mundo aplique. E tenha, né, crie o hábito, né, de ter pessoas... Óbvio, se você é um livro, um curso, um terapeuta, um mentor, uma pessoa mais velha que você admira, e não precisa ser da sua família, pode ser ou não, e não. Então, por exemplo, o nome do meu filho vai ser João Romero, em homenagem ao meu tio João, que é da minha família, né? Em homenagem ao tio Romero, que não tá mais entre a gente, que porra, eu era pai dos meus amigos, mas que eu considero minha família. Então, assim, ter pessoas mais velhas também pra gente se aconselhar em áreas específicas da nossa vida, porque a gente não precisa carregar esse peso sozinho. Sabe por quê? Porque no futuro, se você continuar vivo, e eu espero que sim, todo mundo aqui, você vai ter que instruir os jovens, né? Isso é um pacto social que a gente tem e que a gente deveria ter cuidado o tempo todo, né? Então, enfim, perguntaram muito pra mim como é que eu tomo decisão. Falei aqui o básico de como eu tomo decisão, né? 3 passos. Vou deixar a live aqui, vou avisar pra vocês em breve, né? São lives curtas, todo dia eu tô lendo, né? Então, graças a Deus, desde 2023 eu acho que eu voltei a ler com uma certa constância. Tá há muito tempo, né? Desde 2014 eu comecei a ler mais hard work, mas desde 2023 eu criei o hábito de novo de ler todos os dias. Eu lia, sei lá, desde 2013 eu comecei a ler 2, 3 vezes por semana, mas agora eu tô com o hábito de ler todos os dias. Então sempre quero conversar com vocês aqui, baseado em ciência e evidência. Quando for minha opinião, eu vou falar pra vocês, ó, isso aqui é minha opinião, não é baseado em livro nenhum, né? Dei aqui uma instrução de um livro fantástico, né? Felicidade Autêntica, é um livro fuderoso, fininho o livro. É do Xard alguma coisa. Quem quiser a capa do livro, manda mensagem pra mim aqui. Manda mensagem no meu direct, né? Livro no meu direct, que eu vou mandar só a foto do livro, aí tu compra essa porra, né? Ou vai no chat GPT, que eu falei, pede o resumo do livro e tal, vale muito a pena, é um puta livro. Inclusive, ele dá lá um link pra você fazer um assessment lá de tipo, tanto seu nível de felicidade como quais são as coisas que te deixam feliz, né? Vamos dizer assim. E é do caralho, muito bom. O livro é uma delícia. O livro Felicidade Autêntica é uma delícia. Enfim, gente, tem uma reunião agora. Obrigado, né, todo mundo que ficou aqui até o final. Quem quiser compartilhar, né, compartilha, tira um print aí e compartilha. O Homem Voltou, ou O Samurai Voltou, que a gente vai voltar a fazer live. Não sei se pela manhã ou na hora do almoço. Eu acho que vai ser na hora do almoço, tá bom? Essa live, eu não sei, eu não faço a mínima ideia como é que salva essa porra. Eu vou compartilhar no perfil e vou tentar salvar e botar no YouTube. Então também, quem não segue no YouTube, manda mensagem também no direct YouTube, que eu mando a pinóia do livro, do link do YouTube, né, pra vocês. Porra, que dificuldade de crescer no YouTube, velho. Tô com 4.600 inscritos. Não vejo a hora do YouTube ficar mal do que o Instagram, porque eu prefiro me comunicar, uma comunicação mais robusta do que uma comunicação volátil. Feito aqui no Instagram. Beleza? Beijo no coração. Mari, um abraço pra todo mundo que tá aqui, beleza? Valeu, falou e até a próxima. E eu tenho que tosar o meu belo, que já tá gigante de novo, e eu preciso cortar. Valeu, um abraço.